Olá, minha gente, muito boa tarde. Pois então, eu tenho acompanhado aí as, as barbaridades que têm dito os homens fortes da República, né? E diga-se de passagem, os homens fortes da República são aqueles membros do STF, os membros da Câmara, os membros do Senado, enfim. Dessa vez, é claro, uma segunda-feira, maravilha, dia 7 de outubro, tivemos o quê? Tivemos a entrevista do Gilmar Mendes no Roda Viva. Uma entrevista de veras bastante intrigante, interessante. Interessante por quê? Porque a gente sabia que o Gilmar Mendes ia barbarizar com suas mentiras, com a sua cara de pau, com sua basófia, o que não foi diferente. Não tinha como ser diferente. O Gilmar Mendes é o que é. Ele nunca mudou, não mudaria e não mudará. Ele é o que é. Ele é um verdadeiro pilantra. Ele é o cara que realmente quer colocar o Brasil no seu bolso. Mas não porque ele queira, é porque possivelmente para isso ele está sendo mandado. Ele tem liderança que o ordena, que coordena seus passos e, portanto, ele não pode fazer absolutamente nada de diferente do que ele está fazendo. Bom, quem assistiu à entrevista dele pôde ver ele tentando escapar como bagre ensaboado das mãos daqueles que estavam pescando ele no meio daquela roda viva. Muito interessante observar a Magalhães, não lembro o nome dela, não sei o que lá, Magalhães, que faz o programa na Jovem Pan, que até não gosto muito dela, mas ela realmente fez umas perguntas colocando o cara contra a parede. Teve também a Dora, acho que é a Dora Kramer, também com perguntas bastante desafiadoras, afiadas, colocando realmente o vagabundo contra a parede. É claro que eram perguntas assim, digamos, medidas, porque ninguém ali queria ficar mal com a figura, até porque a figura é muito perigosa. Então, em parte, eu entendo a situação da Dora, entendo a situação da Magalhães, entendo a situação de inúmeros outros, o próprio Josias, que eu esperava um pouco mais dele, mas infelizmente o Josias teve uma atitude pífia, na minha opinião, porque não confrontou o Gilmar Mendes como ele poderia tê-lo confrontado, uma vez que Josias tem nome como jornalista. Josias é, de fato, um dos jornalistas mais conceituados que ali estavam, então ele poderia, sim, ter colocado ao Gilmar realmente contra a parede. Mas ele também foi um dos que simplesmente fez uma perguntinha, meio que tirando o time de campo, de forma que o Gilmar pôde brincar com a pergunta dele, responder do jeito que queria, como se tanto Josias quanto Gilmar estivessem contribuindo para alguma coisa. Não, nenhum nem outro. Josias, infelizmente, na minha opinião, me deixou muito mais a desejar do que a Magalhães. E olha que a Magalhães eu não considero porque ela realmente tem um perfil bem mais esquerdista. A Kramer também não a considero porque realmente ela vem fazendo o papel do esquerdismo, mas ambas superaram as expectativas, ambas bateram de frente com Gilmar e se fossem, digamos, se elas estivessem na estatura, digamos, de um Josias ou um pouco melhor, elas com certeza teriam colocado o Gilmar no bolso. Veja,
eu acho que aquilo ali, gente, é mais ou menos o que a gente espera de um jornalismo realmente à altura de representar o povo brasileiro. Por quê? Porque naquele momento quem está ali fazendo perguntas é o jornalista, não é o povo. Se fosse o povo não iria deixar barato e o Gilmar não levantaria dali, senão que seria pego dali, seria jogado dentro da lata do lixo, ou seja, a ucranização se faria verdadeira naquele momento. Mas o que acontece é que naquele momento, ou não é naquele momento, o jornalista, ele é, digamos, a voz digamos, de confronto entre o povo e o entrevistado. Especialmente nesse caso, um caso de um cara que está destruindo a nação. Bom, eu ouvindo a entrevista a cada momento, eu via o Gilmar mentindo descaradamente e via que os jornalistas não se aproveitavam de elementos, e elementos tais que o próprio Gilmar já tinha deixado para trás nas análises feitas no próprio STF, junto com seus pares. Houve até um momento que eu pensei que o jornalista iria se aproveitar mesmo daquilo, iria cair matando, mas infelizmente ali o jornalismo está vendido, o jornalismo está, digamos assim, negociado. Creio até que o Gilmar deve ter negociado com a direção do Roda Viva, e só poderia ser feitas determinadas perguntas e poderiam ir até um determinado ponto, era o que me parecia, não tinha outra alternativa. Eles realmente não aproveitaram, eles não viram que o Gilmar, ou melhor, não viram não deixaram claro à nação, e que é o papel do jornalista, de deixar claro à nação de que o Gilmar tinha que ser desmascarado. E tinha que ser desmascarado por quê? Porque ele realmente não só é um mentiroso contumaz, como está mentindo à nação e como está destruindo o conceito de justiça junto à nação brasileira. Faltou perguntar ali por que tudo aquilo que eles estão fazendo, e justamente neste momento, um momento que o Brasil passa por tão graves problemas, problemas inclusive de a possibilidade de uma invasão internacional por parte da França. Claro que não é bem assim, mas também não está tão longe disso, né? E por que o Gilmar e o STF estão fazendo tudo isso justamente neste momento? Quando o Gilmar diz, por exemplo, que está na hora de rever muita coisa que ficou para trás e tal. Acontece que, primeiro, que Gilmar não teria respostas. Eles estão analisando e reanalisando a jurisprudência por conta do apedeuta e de outros onde a Polícia Federal está muito perto, como, por exemplo, o próprio Gilmar e sua esposa Guiomar. E isso também, embora tenha chegado muito perto ali, deu para perceber que um jornalista até aventou a hipótese, mas o Gilmar saiu pela tangente e ninguém foi buscar ele. Quando deveriam ter pego e um atrás do outro e descer o sarrafo naquele sem vergonha vagabundo que ali estava. E não só estava ali, mas está no STF destruindo a nação inteira. Está no STF tripudiando da cara de todo o povo cidadão, de todo o povo brasileiro. Ou seja, eles, por mais que fossem até jornalistas e jornalistas de renome e tal, então não estão sendo tão assim
perseguidos ou com possibilidade de ser massacrado pelo STF, mas eles têm sim algum parente, algum amigo, algum coitado lá na fila do pão e que estariam sofrendo por conta das mazelas SFianas. Veja bem, gente, o STF criou uma maneira de pensar o Brasil. Eles criaram uma espécie de filosofia SFiana, como se o Brasil precisasse da filosofia de uns Zé Ruelas, estilo Dias Toffoli, Lewandowski, Gilmar Mendes, Marco Aurélio Melo e por aí vai. Essa corja de vagabundo que ali está. Nessa entrevista, o Gilmar Mendes estava representando a corja. Não deixou de fazer loas, de tecer loas ao seu presidente, o Dias Toffoli, como se o presidente Dias Toffoli estivesse superior a qualquer um outro. Então ele teceu loas e enalteceu o Dias Toffoli e a capacidade do Dias Toffoli de conduzir e de não sei o quê, como se o Dias Toffoli alguma vez houvesse feito algo que prestasse. A única coisa que Toffoli fez que prestou foi para o Zé Dirceu quando o atendeu como aspone do Zé Dirceu, servindo-lhe cafezinho e sendo o advogado do PT. Então, quer dizer, a verdade teria que ter sido dita e teria que ter sido colocado os pontos corretos para que o Gilmar Mendes respondesse à altura. Gilmar Mendes não respondeu nada, não responde nada e Gilmar Mendes continua sendo o grande pachá lá do STF. Aquele cara que realmente incomoda todo mundo e que verdadeiramente, como diz o próprio Barroso, é um cara que envergonha a todo o restante do STF. Se é que o restante do STF quer fazer algo que preste. De minha parte, eu até duvido, porque se houvessem homens e mulheres no STF à altura de realmente bater de frente com Gilmar Mendes e Caterva, eles já teriam feito e eles já teriam trazido ao conhecimento do povo e já teriam batido de frente de tal forma que mostraria à nação o que realmente está acontecendo ali. Eles não fazem isso. Eles estão todos cagados de medo. Eles estão todos ali muito, digamos, condicionados a respeitar o Gilmar, como se o Gilmar fosse o presidente ad perpetuum do STF. Eu queria deixar bem claro aqui, minha gente, que, bom, nós sabemos que a nossa mídia, nosso jornalismo, está bastante podre. Eles sabem bater de frente contra o Jair Bolsonaro, porque o Jair Bolsonaro não manda fechar revista, nem jornal, nem nada. O Jair Bolsonaro não manda perseguir ninguém. O Jair Bolsonaro não instituiu um estado de exceção a partir da sua instituição, como fez o Alexandre de Moraes, através da figura do Dias Toffoli, do Gilmar Mendes e dos demais, dos 11 membros do STF. Então, eles sabem bater de frente contra Jair Bolsonaro, contra Damares, contra o Weintraub, contra, enfim, todos aqueles que falam com eles de forma republicana. Agora, contra o Gilmar Mendes, que se utiliza de um cala-boca, que você não sabe nada a todo instante, contra esse ninguém fala na altura do que o Gilmar Mendes deveria ouvir. Infelizmente, essa é a nossa mídia,
Esses são os nossos jornalistas e, infelizmente, esperaram o quê de uma entrevista com um cara daquele? Se tivéssemos realmente homens e mulheres à altura de fazer um bom trabalho, nós teríamos não um bom desenho como tivemos no Caruso, não, mas teríamos uma boa entrevista. Bom desenho, desculpa, não precisa, não adianta. O bom desenho não vai mudar a situação que está ali. O bom desenho não vai fazer aquela mulher que morreu na fila do STF esperando um remédio por 11 anos e que não saiu, não vai fazer com que o Gilmar Mendes se envergonhe. Então não adianta nada colocar um bom desenhista ali na fila do pão, porque não vai servir para nada, não vai fazer com que a fila ande. Infelizmente, gostaria de dizer o contrário, até porque respeito muito o Caruso, mas infelizmente o que está acontecendo é isso. Nós precisamos de homens e mulheres com brio, com vergonha na cara, capazes de bater de frente, como eles são capazes de bater contra o Bolsonaro, como eles são capazes de fazer umas perguntas muito indiscretas ao Bolsonaro. Lembrando a eles que, por exemplo, o Queiroz, pode ser perguntado do Queiroz? Claro que pode. Queiroz pode até ser preso? Claro que pode, por que não? Se ele deve, que seja preso. O único detalhe é que todo mundo está esquecendo que na fila do pão é uma fila, portanto, tem que ser atendido quem chegou primeiro. O Queiroz está no fim da fila. Os filhos do Lula estão no mínimo no meio da fila. E tem muitos outros. Gilmar Mendes não está no fim da fila, está lá no comecinho da fila, porque chegou bastante tempo. Dias Toffoli está lá no comecinho da fila. Maia, que é o Botafogo na planilha da Odebrecht, está no comecinho da fila. O Traste do Alcolumbre, que teve dinheiro da Odebrecht para a sua campanha, está no comecinho da fila. O amigo do meu pai, que é o Dias Toffoli, está no comecinho da fila. Então podemos perguntar de Queiroz, etc., podemos. Só que antes de perguntarmos de Queiroz, etc., vamos ver aquele para que a fila ande. Não adianta pegar um processo do fim da fila, colocar no início da fila e achar que está sendo feita uma grande coisa. Vamos fazer com que a coisa funcione, com que ande isso tudo. Gilmar Mendes é canalha, é vagabundo, fica xingando os demais membros, seus pares de outras instituições, com o objetivo óbvio de denegrir a imagem deles, somente isso. Porque ele não tem absolutamente nada que comprove contra os outros. Ele está se utilizando de mensagens vazadas do Intercept, quando a própria justiça não deveria dar atenção àquilo que veio de forma oblíqua, roubada. Pois é. Bom, minha gente, o assunto era este: Gilmar Mendes e suas tramóias. Grande abraço. Que Deus abençoe a todos, proteja, guarde, liberte e restaure. Em nome de Jesus. Amém e amém. Beijos. Bye. Fui.